Vou colocar aqui nossos exemplos. Vamos imaginar aí 1/2 mais 2/4, beleza? Então tá. Então aqui já é o nosso gancho para a gente poder falar de frações equivalentes. Então bora lá falar das frações equivalentes. E eu vou usar o seguinte exemplo. Se eu pegar o 8 e dividir por 2, a gente sabe que o resultado é 4, beleza? E se eu pegar o 16 e dividir por 4, por exemplo, a gente sabe que o resultado é o mesmo. Eu posso falar que isso é igual. O que eu fiz? Eu peguei o 8 e dobrei. E depois eu peguei o 2 e dobrei também. Então vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Então é o seguinte, então vamos ver outro, para ver se é isso mesmo. Então, seguindo essa lógica, eu poderia dizer que 24 sobre 6 tem o mesmo resultado. De fato tem, né? Se eu triplicar o 8 e triplicar o 2 e triplicar o 2, eu vou ter o mesmo resultado, que é 4. Ou seja, para cada número real, diferente de zero, eu posso multiplicar o numerador da fração e o denominador da fração pelo mesmo número e eu vou manter o resultado dessa fração com uma fração equivalente. Essa é a ideia que a gente vai usar aqui, tá? Então, é uma ideia muito poderosa, a ideia de frações equivalentes. Sempre usa, tá, gente? Aí você vai usar de maneira que for conveniente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa fração por uma fração equivalente com o denominador 4. Eu vou multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2. Vocês entenderam o motivo da escolha, né? De multiplicar por 2. Então, vai ficar 2/4, ou seja, eu substituí essa fração por essa. Copio o sinal e essa eu só mantenho, tá? E aqui você cai no caso de denominadores iguais. Mantém o denominador, vai dar 4, soma em cima, né? 2 com 2, vai dar 4, também é 1, ok? Ou seja, uma fração aparente aqui no final, né? Pensando no esquema dos desenhozinhos, você poderia imaginar que essa operação que a gente acabou de fazer é como se fosse isso daqui, ó. Eu tenho meio, né? Que é isso aqui. Cala a boca, cachorro. Mas, tem cachorro, esse cachorro para de latir, velho. Né? 2/4, que é isso. Ok? Então, aí o que eu fiz? Simplesmente peguei essa fração e cortei ela aqui, ó, né? Ou seja, 2/4. Aí eu junto 2/4 com 2/4 que dá 1/2. Só isso. Vamos pegar um outro exemplo? É esse daqui, ó. Então vamos supor que eu tenho 5/3 menos 7/2, pode ser? 5/3 menos 7/2. Eu não consigo transformar nem o 3 no 2 e nem o 2 no 3. Mas eu consigo transformar os dois em um número comum, que é o 6. O 6, galera, é justamente o MMC de 2 e 3. Eu vou fazer um vídeo só sobre MMC. Eu acho que não tem aqui no canal. Se tiver, eu vou colocar no card. Mas a ideia básica de MMC é a seguinte. Rapidão aqui, ó. Então imagina que eu peguei uma reta e vim marcando ela de 2 em 2. Esses aqui são os múltiplos de 2, ok? E isso segue. E eu fiz a mesma coisa embaixo, só que dividindo de 3 em 3. Então, 3, 6... Aí vocês já até entenderam o que aconteceu, né? Então, esse é o primeiro múltiplo, que é do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Beleza? Isso? Deixa lá. Então, eu vou trocar essa fração por uma fração com denominador 6. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar 10/6, fração equivalente. Menos, e aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Então, vai ficar 21 sobre 6, ok? Aí você caiu no mesmo caso anterior. Então vai ficar 10 menos 21 sobre 6, também conhecido como menos 11 sobre 6, ok? Eu lembrei aqui, tem um vídeo no canal, depois você sempre dá uma olhada na descrição, eu deixo umas coisas bem legais lá, tá, galera? Mostrando como comparar duas frações, bem massa. Então tá. Só que aí você vira e fala, pô, então não precisa de MMC? Na verdade precisa. Tem casos que os números eles são muito grandes. Você não vai conseguir imaginar um mínimo múltiplo comum entre esses dois números, beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso exemplo C. E aí vocês vão ver que a gente vai precisar usar o MMC. E presta atenção que eu vou te mostrar uma coisa aqui, tá? Eu vou fazer uma observação muito legal sobre essa coisa de tirar MMC e tal, que tem aquela frasezinha que você já deve ter ou não ouvido, que é o divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então a gente vai fazer essa conta aqui, gente. Beleza, aí eu te pergunto, qual que é o mínimo múltiplo comum de 42 e 50? Sei lá! Aí aqui entra aquela história do MMC. Vamos fazer, eu vou explicar, para quem não sabe nada disso,
Para quem sabe, se liga que eu vou te mostrar uma coisa muito doida aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou tirar o MMC. Ah, e vai ter uma dica, tá? Uma dica doida aqui sobre isso. Então eu vou tirar o MMC, né? Então você faz uma fatoração simultânea dos números. Então aqui vai dar por 3, vai ficar... Me fala aí, se você... Coloca nos comentários se tem algum tema que você quer que eu aborde, se você quer que eu fale disso aqui, tá? 5, então vai ficar 5 aqui, 5, 1, e aqui o 7, beleza? Gente, primeira dica, na hora de multiplicar essa coisaiada toda, considera a ordem que você vai multiplicar, que vai te ajudar bastante, tá? Então, vamos lá. Então, o passo a passo é o seguinte, você vai pegar os números, os 2 ou mais números, tirar o MMC. Aí você vai pegar esse resultado e colocar ele aqui, que é a multiplicação desses números. Okay? Então, quando você multiplica esses números todos, você vai ter o mínimo múltiplo comum desses dois números, ou seja, do 42 e do 50. Vamos fazer essa conta? 2 vezes 5, 10. Sempre procura 2 e 5. Se tiver 3, 2 e 2, 5. Então você vai fazer 1, 2 com 5, 1, 2 com outro 5. Aí vai sobrar um 2, né? Então vai ficar 100. E o resto você se vira. Então eu já multipliquei 2 por 5. Eu vou falar disso depois com mais devagar. Então aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 3 vezes 5 vezes 7. Poxa, eu posso fazer 5 vezes 7 vezes 3 ou 3 vezes 5 vezes 7? Eu preferiria fazer 3 vezes 5, que é 15 vezes 7. Por quê? 15 vezes 7 é 10 vezes 7 mais 5 vezes 7. 10 vezes 7, 70. 5 vezes 7, a metade, 35. 70 mais 35, 105. Ok? Foi rápido? Volta aí e ouve de novo. Então, 1050. Então, 1050. Vamos seguindo no nosso passo a passo com dicas. Então, tirei o MMC, multipliquei tudo, coloco o número aqui, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, repete aí. MMC, pá, divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Copia o sinal. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Mas calma lá que eu vou te mostrar uma parada aqui. Olha que número ruim de dividir, gente. 1050 por 42. Como que eu poderia fazer isso de um jeito mais fácil? Então vamos lá. Você concorda comigo que a conta que eu estou querendo fazer é essa daqui, ó. 1050 sobre 42. 1050, gente, é esse número aqui. Tá, então o que você está falando é o seguinte. O número que você está colocando ali em cima, na verdade, é esse. Porque na 1050 esse número é a mesma coisa. Então eu vou fazer o seguinte. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Sobre 42. Você consegue enxergar um 42 aqui em cima? Não! 42 é o quê? 6 vezes 7. 6 vezes 7. Então, o resultado é 25. Tamo junto? Tá. Mas, precisava armar, vai dar mais trabalho? Não precisava. É só você fazer o seguinte. Quando você estiver fazendo esse procedimento, esse passo a passo, de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, o que você vai fazer? Na hora de falar divide pelo de baixo, você vai olhar para os números que já estão separadinhos aqui e vai falar, olha, o que forma 42? O que vai formar 42 é isso. Então, o que sobrar é o resultado da divisão. Só isso. Tranquilo? Então, vai ficar 25 vezes o de cima, que é 5. Copia o sinal. Agora, a mesma coisa, gente. Vamos mais rápido agora. 1050 dividido por 50. O que, quando eu multiplicar, vai dar 50? 2 vezes 25. Então, o que sobra? 3 vezes 7, que é 21. Então, 21 vezes 7. Ok? Então, quando você fizer essa contaiada aí, é o resultado dessa soma de fração. Mas aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Da mesma forma que quando eu tenho um A sobre um B mais um C sobre um B, ou seja, denominadores iguais, o que eu faço? Mantenho, soma em cima. Não é isso? Eu posso separar também, então eu posso voltar. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente agora, tá? Da mesma forma que eu junto, eu posso separar. Então é o que eu vou fazer aqui. Mas que complicação. Calma, é só para você enxergar uma coisa. Eu falei que a aula ia ser diferenciada, né? Então tá, vamos lá. Eu vou separar. Então vai ficar 25 vezes 5 sobre 1050 mais 21 vezes 7 sobre 1050. Ok? Então tá. Aí, como é que o negócio vai ficar? Repara uma coisa, gente. 25 sobre 25 vezes 5 sobre 42. Como assim? Como assim? Não entendi. Multiplicação de fração, esse com esse. 25 vezes 42 é 1050. Divide aí pra ver. Não precisa, olha só. Olha pra... Eu vou reescrever aqui esses fatores que a gente colocou aqui. 2. Só copiando aqui, tá? 2 aqui. Então, olha só. Vamos achar o 25.
Tá aqui, ó. 25 aqui, ó. Ah, o 42, 6 vezes 7. Beleza? Mas, vou copiar esse sinal. A mesma ideia. 21 sobre 21 vezes o número que estava antes, que é o 50, né, gente? 7 sobre 50. Uma coisa. Se você olhar aqui, você vai ver, ó. Aqui tá o 21, 3 vezes 7. 2 vezes 25. Pegou? 21, 50. 2 vezes 25, tá? O que eu tô querendo te mostrar, quanto que dá essa conta? Quanto que dá essa conta? Você multiplicou os números por 1. Então, o que eu tô querendo te mostrar é que o MMC nada mais é do que isso. Você encontrou frações equivalentes para poder fazer a soma de um jeito melhor. Pegou essa visão? Então é isso. Vamos fazer aqui um último exemplo. Então a gente vai aplicar tudo isso. Eu vou falar de número misto e vou dar a dica bônus de soma barra subtração de fração sem ter que tirar o MMC. Eu vou falar das vantagens e desvantagens. Tem desvantagem? Tem, claro, tem. Você tá achando o quê? Você tá achando o quê? Vambora. Então, beleza. Vamos lá para o nosso exemplo D. Deixa eu pegar aqui minha folha. Anotei que nem usei. Inventando aqui, fiz merda. Ok? Então tá. Vamos fazer o do MMC. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica por cima. Primeira observação. 2, 5 e 3 são primos entre si. Na verdade, mais do que isso, eles são primos, né? Então, se eles são primos, são diferentes, eles são primos entre si. Por que eu tô falando isso? Quando você vai tirar MMC de números que são primos entre si, você só multiplica eles, não precisa gastar seu tempo, tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Então, esse é o MMC desses três números. Agora, passo a passo. Divide pelo de baixo, tá aqui, e multiplica pelo de cima, daquela fração, tá? Copia o sinal, menos 30. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ok? Não precisava do 1, mas vou pôr. 30 dividido por 3, 10. Multiplica pelo de cima. Ok? Então, tá aí. Então, vamos ver o que a gente faz com isso. Então, 15 vezes 7. A gente já viu isso, né? Ou não? Acho que já, né? Acho que a gente viu isso agora há pouco. Menos 6 mais 110 sobre 30. Então, que vai dar 209, né? Se estiver errado, vocês me falam aí, tá? Então, pronto. Isso aí, esse é o resultado. Dá para reduzir? Não. Eu acredito que não. Isso aqui é 2 vezes 15, 2 vezes 3 vezes 5. Né? Aqui não tem fator 2, nem 3, nem 5. Tranquilo, gente? Como é que eu sei? É ímpar, não tem fator 2. Não termina em 0 nem 5, então não tem fator 5. A soma dos algarismos não é dividível por 3, então não tem fator 3. Ok? Então, tá. Agora, eu vou usar esse exemplo, vou até deixar ele anotado aqui no canto. Então, vamos agora falar de número misto. Vou fazer aqui mesmo, gente. É um negócio muito simples. Não vou nem apagar esse quadro todo. Vamos falar aqui de número misto. Eu acho até um trem meio besta também. Tá. Então, o que são números mistos? Exemplo, não vou nem escrever. Então, o número misto é um número que tem uma parte inteira mais uma fração. É tipo a soma de uma parte inteira com uma fração. Então, isso vai vir de um número, de uma fração imprópria. Vocês vão entender por quê. Exemplo. Eu tenho 3 com esse meio. Então, só pra gente entender, o que é um número misto? Vou escrever maior, porque minha câmera não tem uma resolução muito boa ainda. Eu falo ainda porque eu pretendo comprar outra, tá, gente? Real. Mas a gente vai com o que tem. Então, eu tô te falando o seguinte, eu tenho uma parte inteira mais meio, só isso, né? Então, como é que faz isso? Assim, ó, 3 mais meio. E é o que você acabou de ver, né? Então, você tira o MMC, aqui é 1. Então, o MMC de 1 em qualquer número é o qualquer número. Pode ser até 1 mesmo, né? O MMC de 1 em 1 é 1. O MMC de 1 em 2 é 2. O MMC de 1 em 7 é 7. Então, aqui, né, você imagina isso. E um jeitinho de fazer isso aqui, você multiplica o 3 e soma com 1, tá? Então, vai ficar 6 mais 1 sobre 2. Usa o que a gente fez antes aqui que você vai ver que vai dar certo. Então, repara, uma fração imprópria, né? Ou seja, o numerador é maior do que o denominador. Legal? Só isso. Se tivesse um menos, aí você manteria o menos aí, mano. Chega o menos lá no final. Só isso. Não vou gastar muito aqui. É um conceito extremamente simples. Vamos só ver como que eu passo uma fração imprópria para a forma de número misto. Vou inventar uma aqui. Eu vou pegar 5,5. 5 meios, desculpa. Então, 5 meios. O 5 ele é mais do que o dobro do 2. Então, vai ser... Vou escrever 4 mais 1, né, que é 5. Dividido por 2. O 4 é múltiplo do 2, eu vou deixar eles juntos, então vai ficar 4 sobre 2 mais 1 sobre 2. Vocês lembram aquele lance que eu falei?
E da mesma forma... Não, coceira o nariz quando eu tô gravando. Da mesma forma que eu posso juntar, eu posso separar. O que eu fiz aqui, eu separei. Por quê? 4 dividido por 2 também é conhecido como 2 mais meio, né? Então aqui a gente chegou naquela notação. 2 com o meio. Tranquilo? Depois você me fala se deu para entender tudo, tá? Algumas pessoas têm mais dificuldade que as outras. Me pergunta que eu respondo. Me segue lá no Instagram, me manda pergunta lá, me manda questão. Já me mandaram, eu gravei uma antes aqui. Vamos para a nossa dica bônus e a gente fecha essa parada toda. Gostei muito de fazer essa aula, achei massa. Então bora lá. Então, esse macete bônus, que nem eu disse, eu vou falar as vantagens e as desvantagens. Eu acho que tem mais vantagem, tá? Eu vou usar o exemplo que eu falei que eu ia usar e ele serve para a gente fazer conta de fração sem ter que tirar o MMC. Eu tô olhando ali, precisando que eu anotei ali, né? Que é isso aqui? Então bora lá. O que você vai fazer? Você vai pegar os números que estão no numerador e multiplicar eles por todos os números que estão embaixo, né, nos denominadores, exceto o que está logo abaixo dele. Vocês vão entender aqui, ó. Então esse 7 eu vou multiplicar por 3 e 5, ou seja, por 15. Então vamos colocar aqui, ó, 15 vezes 7, ok? O 1 eu vou multiplicar por 2 e 3. Então vai ficar 6 vezes 1. E o 11 por 2 e 5, ou seja, por 10. Tá? Calma lá que não acabou. Então, e aqui embaixo eu vou colocar o produto de todos eles. Ok? Então, 2 vezes 5 vezes 3. E aqui você vai colocar esses resultados. Então vai ficar 15 vezes 7. Copia esse sinal. 6 vezes 1, 6. Copia o outro sinal. 10 vezes 11. Só isso, gente. Então a gente já viu, né, que se eu não me engano tinha dado 209 essa conta. Sobre 30, isso mesmo. 209 sobre 30. Esse aqui é o nosso resultado. E a gente fez sem tirar MMC. Já falei, né? A fração é irredutível. E é isso. Então, a fração ela é irredutível. E quais são as desvantagens? Você viu que a vantagem é muita, né? Você não tem que tirar MMC. Quais são as desvantagens? Uma desvantagem é que quando você faz isso, aqui no caso deu bom, por quê? Os números já eram primos entre si. Se os números não forem primos entre si, você vai ficar com uma sobra de número. Aí no final você vai ter que fazer uma redução, né? Você vai ter que reduzir a fração. Você vai ter que, né, dividir numerador e denominador pelo MDC, que nem eu havia dito. Sacou? Beleza, gente? Bom, se eu te ajudei, não esquece, coloca o like aí. Confere a descrição que eu faço uma seleção muito massa. Eu vou deixar aqui como que você compara dois números. Vou deixar no card aqui também. Como que você compara duas frações. Tem aulas completas e outras resoluções, tá certo? Manda para quem está se preparando aí junto com você, que você quer que entre na faculdade junto com você, manda para essa pessoa se você acha, né, se você gostou. Prepare isso aqui com bastante carinho, dá um trabalhão, porque você tem que selecionar exemplo, apesar que... Deixa eu pegar minha foto. Selecionei os exemplos e não usei, né? Tá aqui, ó. Peguei uma cola aqui. Tá certo? Bom, então é isso, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.